Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Eu não acho que se deva defender uma coisa quando se está no Governo e outra quando se está na oposição, e também não acho que, quer se esteja no Governo, quer na oposição, se deva defender uma coisa e fazer outra. E, portanto, se no passado fui a favor de contas públicas equilibradas, continuo no presente a ser a favor de contas públicas equilibradas e a achar que em momentos de expansão económica a existência de um superávit prepara o país para momentos de crise e precisamente para se poder agir em momentos de crise. E, portanto, a minha divergência em relação à Conta Geral do Estado não é a existência de superávit, muito pelo contrário, mas é sim a forma como lá se chegou e a ideia que aqui se tenta passar que se chegou lá de forma diferente daquela que se chegou. Na realidade, nós chegamos ao superávit porque o Governo sistematicamente cobra mais impostos do que aquilo que diz que cobra e executa muito menos despesa do que aquela que anuncia. É assim que nós chegamos. E, portanto, eu gostava de esclarecer que, ao contrário do que diz a Sra. Secretária de Estado, a consolidação orçamental não começou em 2016, quando muito em 2016 a consolidação orçamental começou a ser mais lenta e começou, sobretudo, a ser insustentável. Em segundo lugar, também gostava de esclarecer que o investimento público, ao contrário do que diz, não aumentou. Ou seja, o investimento público em 2016 foi elevado a mínimos tais e foi contraído de tal maneira, aliás, aqui com o aval e com o beneplácito do Bloco de Esquerda e do PCP, que são sempre muito esquecidos em relação a esta matéria, mas foi elevado a um tal grau de pauperação e de miséria que ao longo dos 4 anos seguintes foi sempre aumentando um bocadinho, permitindo aos senhores dizerem com um ar muito feliz o investimento público aumentou. Não é verdade, aumentou em relação ao ano anterior, diz a Sra. Secretária de Estado, 224 milhões de euros, esquece de dizer que ficou 900 milhões de euros abaixo do que o próprio Governo tinha anunciado. Esta parte fica sempre por dizer, o Conselho Económico e Social considera o investimento como um todo, verificamos que o mesmo é insuficiente para fazer face à reposição necessária de capital fixo, contribuindo assim para uma degradação da qualidade dos serviços públicos. E este sim é que foi o segredo para a consolidação orçamental. É basicamente vir aqui anunciar grandes investimentos em grandes sítios e depois, pura e simplesmente, não os fazer. Aliás, eu chamava também a atenção para o facto do Tribunal de Contas se referir quer às famosas cativações, que continuam a ser uma realidade, quer a todas as outras formas criativas de impedir despesa e de, mais do que impedir despesa, disfarçar escolhas discricionárias do Governo para garantir votos aqui no Parlamento que depois não correspondem às escolhas reais. Por exemplo, o reforço de dotações suborçamentadas com recurso à dotação provisional, que o Tribunal de Contas diz que é para despesas inesperadas, mas que se habituou, ou que se tem vindo a consolidar como uma espécie de saco, para onde saem as despesas que o Estado já sabe mais ou menos que vão ter que acontecer num sítio, mas não quer anunciar aqui, e que depois compensa com investimentos que são aqui votados e negociados, mas que nunca chegam a sair do papel. E, portanto, o que me parece que seria muito importante nestas discussões das contas, e essa também é um alerta que foi feito por várias entidades, é que nos pudéssemos comparar com políticas que tivessem dotações, aquilo que ficou por fazer e aquilo que foi feito. E isso é uma coisa que não é tradicional acontecer nas contas e que infelizmente continua sem acontecer nas contas. Muito obrigada.